A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Aqui nós vemos um ensino maravilhoso do Senhor Jesus, que para os nossos dias, quando nós formos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos ficar muito atentos para que nós venhamos a compreender que muitas coisas estão descritas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em forma de parábolas. Ou seja, são alegorias, são figuras, são tipos, são símbolos. Ou no caso, como Jesus conta aqui várias vezes no Novo Testamento, são histórias que elas têm uma mensagem, elas têm um fundo por trás. E nós precisamos compreender essa mensagem, esse fundo, para conseguir a profundidade no entendimento da palavra de Deus. Por que Jesus fala por parábolas? Nós já explicamos isso em outro vídeo. Jesus ele começou a falar abertamente e as pessoas não creram nele. E chegou até num ponto de estar falando de atribuir obras de demônios a Jesus. E Jesus então começa a falar por parábolas ao povo, contando histórias. E muitos acreditam que essas histórias é para facilitar o entendimento. Ele cria uma história com aspectos da época, cultural, sociocultural da época que a pessoa vivia, para contar essa história e a pessoa conseguir entrar, se identificar com um dos personagens da história que ele conta. Porém, não é só isso. Por trás tem coisas muito mais profundas. E nós vemos o Senhor Jesus contando as parábolas para o povo, porém, só no oculto, com seus discípulos, em lugar reservado, ele dava a mensagem do que estava por trás, o que significava aquelas parábolas. E nos nossos dias a gente tem que contar historinha, a gente tem que fazer teatrinho para passar uma mensagem. Não, a parábola é o superficial. O que interessa é o mistério que está por trás da parábola, porque ela revela coisas desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus está contando uma parábola, usando aspectos socioculturais da época, ele está revelando mistérios da antiguidade. Ele está revelando muitos mistérios. Qual parábola se assemelha ao reino de Deus? O reino de Deus é antes da fundação do mundo. Então tem parábolas que vêm trazendo esses aspectos. E nós temos que ficar muito atentos, para que nós venhamos compreender a profundidade. Se você quiser ser um pouquinho mais profundo na compreensão do reino de Deus, do estudo do reino de Deus, você precisa mergulhar nas parábolas, principalmente nas parábolas de Jesus Cristo, do Antigo Testamento. Existem parábolas como a de Jotão, no livro de Juízes, Antigo Testamento, que também falam sobre o reino de Deus, fala sobre governo, sobre autoridades, como que as coisas se movem no mundo espiritual. Então as parábolas que são contadas na Bíblia, elas revelam mistérios profundos. Agora basta a gente em jejum e oração mergulhar nesse entendimento, na compreensão do que o Espírito Santo tem a dizer para as igrejas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.